Fala galera do canal, muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos falar sobre o novo executivo do Clube do Remo e também a saída repentina de Marcos Braz, o MB, que tem um currículo invejável. Mas antes, quero deixar aqui para você um QR. Esse QR você vai participar comigo do Game do DD, tanto no Brasileirão da Série A, quanto em março, quando começar o Brasileirão da Série B. É um aplicativo onde você vai ganhar prêmios a cada rodada. E o primeiro prêmio será um Pix de R$ 100 para quem somar mais pontos. Eu, inclusive, já dei os meus pitacos da rodada lá. Vou, inclusive, chamar um grande amigo de Belém para que nós possamos juntos fazer esse Game do DD em 2026 ser bem bacana e você também participar conosco. Fechou? O link está na descrição, o QR Code está aqui ao lado, então fica à vontade para você. Qualquer dúvida, deixa aqui que nossa equipe vai responder. Marcos Braz deixou o Clube do Remo, muito se falou, né, de vaidade, de ego. Ele que é um executivo polêmico, muito astuto, perspicaz, conhecedor do mercado, renomado no cenário nacional, que traz consigo uma gama invejável de currículo, conquistas no Flamengo, conquistas também com o Clube do Remo, no qual conseguiu acesso para a Série A depois de mais de 30 anos, contratações que foram feitas por ele, jogadores que acreditavam na sua palavra e foram para o Clube do Remo, inclusive nessa temporada de 2026. A verdade é que ele nunca se deu bem com o Tonhão, que é o presidente do Clube do Remo. Mas esse se dá bem até o momento em que os dois são profissionais, tudo certo, cada um segue a sua linha, cada um segue a sua forma e conduta e respeitosa de trabalhar em prol do CNPJ, em prol da instituição, que é uma instituição centenária, uma instituição que sempre vai ser maior do que qualquer nome, seja ele do Tonhão, do Marcos Braz, do Danilo, do João, do Mané, do Pedro Rocha, seja de quem for. Mas a partir do momento que essa relação profissional ela começa a entrar e ter a vaidade falando mais alto, ela deixa de ser uma relação sadia. Foi assim que, creio eu, que as informações que me chegaram, foi isso que aconteceu. Algumas contratações que o Marcos Braz, que é o diretor executivo, diretor pago para isso, para fazer essas ações, essas mexidas no mercado, estava trazendo jogadores com contratos de temporada mais ou seja, permanência no final do ano. Esses contratos seriam renovados automaticamente já para a próxima temporada. Não compensa você fazer um contrato de 2, 3 anos sem saber se o ano que vem estará de fato na Série A ou não, visto que o esporte está passando por isso, fez contratos longos, longevos e não permaneceu na divisão principal. Então isso fica meio complicado de você fazer, e o Marcos Braz, entendedor do mercado, estava operando desta forma, né? Mais um, e aí, pelo que me chegou, o Tonhão trouxe alguns contratados agora nessa última mexida, sem ter muita nuance do Marcos Braz, que deve ter falado, mas pera lá, quem contrata sou eu, e quem dá o tempo e duração de contrato sou eu, quem define valor sou eu, e agora ele está querendo trazer, ainda traz jogadores com 2, 3 anos de contrato? Não, assim para mim não serve, e aí passa um pouco da vaidade, do ego, da relação sadia profissionalmente, de um querer mandar mais do que o outro, de fato. Tonhão é o presidente institucional, tem que fazer parte das contratações? Com certeza, mas isso passa muito pelo diretor executivo. Senão, para que ele está lá de fato? Então, o Marcos Braz se viu nesse momento de saída, inclusive falou que vai sair de forma mais lenta, para que ele possa continuar ajudando o Clube do Remo e tranquilizando os jogadores que estão lá, né, que foram pegos de surpresa com essa saída. Marcos Braz é um cara renomadíssimo, conhecedor do futebol, é uma saída que deixa muito o Clube do Remo enfraquecido nesse setor, porque, querendo ou não, ele carregava consigo a expertise, a rotina, a bagagem de Série A, coisa que o Clube do Remo pode necessitar em algum momento, briga com a arbitragem, mexidas nos bastidores, eu vejo que ele seria muito importante. E chega Luiz Wagner Vinha, né, um executivo que virou executivo, diretor de executivo nos últimos 3, 4 anos para cá, ele vira executivo. O melhor trabalho dele foi um segundo lugar com o Grêmio lá em 2023, se eu não me engano, na Série A, mas ele nunca foi bem aceito lá na imprensa gaúcha. Um diretor executivo que é muito questionado, deixou o trabalho do clube do Grêmio no ano passado, é quase na iminência de ser rebaixado, só não foi, não pelas mexidas dele, mas sim pelo ratice do Mano Menezes, pela expertise dos jogadores, entender o que faltava ali naquela final, a qualidade técnica, mas a verdade é que ele nunca apareceu, não entra em polêmica, uma forma de trabalhar totalmente contrária que o Marcos Braz preza. Marcos Braz dá entrevista, aparece, tem relação próxima com o torcedor, movimenta, está na beirada do campo. Agora não, se o torcedor do Clube do Remo espera isso do novo diretor executivo, pode ficar tranquila que não vai ter isso. Pelo contrário, vai até cobrá-lo disso, né? Vai até cobrá-lo para que consiga ele ter, assim, algo para que
que consiga ter algo, chegou a notificação ali, por isso que eu me perdi, para que o torcedor do Clube do Remo consiga, de fato, ter aquilo que tinha com o próprio Marcos Braz, mas não vai ter com o Luiz Wagner Vinha, não esperem isso dele, um cara que trabalha nos bastidores, um cara que trabalha muito quieto, e o que me causou muitas dúvidas e perguntas, que eu tive até o cuidado de falar com a imprensa gaúcha, com o grande Henrique, no qual quero dar os créditos aqui a ele, grandes informações me trouxe, enriquecedor nos detalhes. Um abraço para você, Henrique, da imprensa gaúcha, se em algum momento você estiver vendo esse vídeo, aqui está os créditos e agradecimento pela forma como e a atenção que me prestou, trazendo detalhes desse profissional. E ele até fala, né, ele até cita que ele é um fenômeno na parte de logística. E aí me veio um questionamento, quando ele falou dessas palavras, fenômeno na parte de logística. Para quem não sabe, o Luiz Wagner foi, na parte de logística, diretor na era Tite, na CBF, foi também na parte de logística do Grêmio Futebol Porto Alegrense, visto que o Grêmio está lá na ponta do país e necessita ter uma logística muito boa, bem feita, para que não tenha tanto desgaste ao longo da competição, e ele é um fenômeno nessa área. Mas me causou o questionamento foi a seguinte parte, ele é muito questionado na parte de executivo, e na parte de logística, não. Será que o Clube do Remo o contratou pensando, ele é um mais ou menos pouco bom, digamos assim, na parte executiva, mas é um fenômeno na parte de logística. Se ele for bom demais aqui, acaba que compensa a outra ali, porque ele pode dar um pitaco em duas. É aquela meio que compra 2 em 1, digamos assim, chega um que atende as duas áreas, mas cuidado. Muito cuidado. Você troca um executivo de futebol astuto, que conhece a competição, as ratices do meio do futebol, tem um renome quando a ligação de Marcos Braz cai na linha telefônica de um empresário, de um jogador. Tem peso. Agora o Luiz Wagner Vinha que chega para ser o novo diretor executivo. Não tem esse tanto peso. É tímido, trabalha muito quieto, calado, quase não aparece, quase não é visto, quase não dá entrevista. O torcedor vai falar, opa, o que esse cara veio fazer aqui? Era muito melhor o Marcos Braz, que estava na beira do campo, que falava, que gritava, que entrava em polêmica, que dava entrevista no GE, na Globo Esporte, para onde for. Opa, agora não. Agora vem um cara que vai ser sereno, que vai ser calmo, que vai trabalhar nos bastidores da forma quieta e tímida, mas não sei até que de fato ele entende do mercado como entendia o Marcos Braz. Não podemos fazer um comparativo dos dois. Um tem um currículo invejável na parte de executivo. E ele tem até que ensinar o Luiz como trabalhar nessa parte. Agora, em termos de logística, que inclusive o Clube do Remo é o time que mais jogos fará, mais quilometragens fará em termos de distanciamento da cidade de Belém para outros destinos, dos 19 jogos que terá no Campeonato Brasileiro, às vezes ele é importante. E se no fundo, o Tonhão o contratou pensando nesse 2 em 1, ele acertou numa área, mas pode não ter acertado em outra. E isso acaba que me deixa um pouco preocupado. Não estou sendo pessimista, estou apenas trazendo resumo do que foi chegado até mim. Um fenômeno na parte de logística, conhecedor, entende, vai ajudar em muitos, mais de 90 mil quilômetros que o Clube do Remo tem. Mas será até que ponto ele entende do mercado? Será até que ponto uma ligação dele tem peso? Será que até que ponto o convencimento dele vai valer a pena? Ou não, ou às vezes o Tonhão traz um para que ele possa, ele mesmo fazer as contratações. Quem sabe, né? Vamos ver como vai ser aí o desenrolar dos próximos capítulos. A verdade é que no próximo vídeo eu vou trazer também a nova contratação, o goleiro que chega lá para o Clube do Remo, vem do sul do país também, eu até trouxe isso no material digital, mas quero agradecer a cada um de vocês, um forte abraço, obrigado pelo carinho. Alô, Belém! Beijo grande, estou com muita saudade, brevemente eu estarei aí, quero acompanhar um jogo da Série A junto com vocês e, claro, criando conteúdos com qualidade, embasados e buscando informação, que é a forma que eu trabalho. Um forte abraço para vocês, um beijo grande, esse vídeo é para vocês aí. Tchau, fiquem com Deus.